Boa noite, pessoal. Boa noite aos espectadores aqui presentes. Boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet. Nós estamos iniciando mais um seminário da Brasilidade e hoje o tema é Brasil e organismos multilaterais. Hoje nós temos a presença do ilustre Samuel Pinheiro Guimarães, nosso grande diplomata, secretário-geral da Secretaria de Relações Exteriores de 2003 a 2009, alto representante geral do Mercosul 2011 a 2012, enfim, um grande pensador que dispensa qualquer elogios e comentários, isso aqui seriam pouco. E temos também a presença do nosso querido Williams Gonçalves, bacharel em História, mestre em Filosofia, doutor em Sociologia, professor da UERJ, professor da Universidade de Rosário. Nós estamos chegando já no 35º Seminário da Brasilidade. Já cobrimos temas relacionados ao desenvolvimento econômico, identidade nacional, e agora estamos no grupo sobre política externa. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação dos Funcionários do BNDES e também a Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES. Gostaria de agradecer também o apoio do Canal 6 da NET, que tem estado presente, gravando os nossos seminários e mantendo os seminários na grade de horários do Canal 6. Primeiro, uma apresentação às quartas-feiras, às 10 horas da noite, uma reprise à sexta-feira, às 2h30, e uma segunda reprise às terça-feira, às 10 horas da manhã. Então, sem muito mais delongas, eu passo a palavra para o professor Williams Gonçalves, o qual eu deixo a liberdade aqui de expor seus comentários sobre o assunto nos próximos 30 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar de volta aqui aos seminários do Instituto da Brasilidade para debater temas de tão elevada importância. Quero cumprimentar o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, meu companheiro de mesa, que também irá se dedicar às reflexões sobre esse tema. Bom, a questão central aqui nossa hoje são os organismos multilaterais, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de situar historicamente esses organismos. Eu penso que isso é uma coisa importante, não é? Os organismos internacionais, multilaterais, eles constituem um fenômeno, vamos assim dizer, das relações internacionais do mundo capitalista, né? Os organismos começam a se formar ao longo do século XIX e ganham um grande impulso, né, após a Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, uma das propostas do presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos foi a criação da Sociedade das Nações, e ao redor da Sociedade das Nações, ou no organograma da Sociedade das Nações, foram sendo criados
diferentes organismos, como a Organização Internacional do Trabalho, né, e organização dedicada aos refugiados da guerra. Mas vamos dizer que é uma coisa interessante, porque quando se fala sobre a Sociedade das Nações, sempre se a considera uma instituição fracassada, não? Fracassada porque ela não teria impedido a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A sua função teria sido justamente, né, quando criada, evitar novas guerras. E isso não aconteceu, né? Por isso se considera que a instituição fracassou. Mas não se considera, né, a esses organismos que foram sendo criados pela Sociedade das Nações e que sobreviveram à sociedade, né? Quando os três grandes, quando Stalin, Churchill e Roosevelt se encontram em Dumbarton Oaks para discutir o que fazer, né, a respeito da Sociedade das Nações, ficou decidido que ela seria encerrada, né, formalmente extinta, e criada uma nova organização, né, uma nova instituição, que foi a Organização das Nações Unidas. Mas a Organização das Nações Unidas encampou, né, todo o patrimônio institucional da Sociedade das Nações, né, Tribunal de Justiça Internacional, tudo isso foi incorporado, né? Na verdade, a extinção da Sociedade das Nações foi muito mais um gesto, quer dizer, uma decisão política, né, que interessava principalmente a União Soviética, uma vez que esta não havia participado da criação da Sociedade das Nações. Pelo contrário, foi até excluída, não é? De modo que os soviéticos não queriam integrar a Sociedade das Nações com esse passado. Então foi criada a Organização das Nações Unidas, mas a Organização das Nações Unidas encampou, né, todo o patrimônio institucional já acumulado, né, da Sociedade das Nações. E após a Segunda Guerra, aí sim, nós temos uma multiplicação dos organismos internacionais, né? Porque, vamos dizer, mudam as relações internacionais, muda a estrutura do sistema internacional de poder, né? O multilateralismo que havia existido, né, ele é substituído por uma nova estrutura, uma estrutura bipolar, como todos sabem, mas por outro, e também no plano econômico, né, assistiu-se à ascensão dos Estados Unidos, ou a avassaladora, né, predominância norte-americana, né? E foi essa predominância norte-americana que levou os Estados Unidos, ainda no período de guerra, antes da guerra terminar, em 1944, né, levou os Estados Unidos a convocar a Conferência de Bretton Woods, né, onde então se discutiu, vamos dizer, a nova ordem econômica internacional. Ali em Bretton Woods, em 1944, antes da guerra terminar, repito, né, foi decidido, então, que seria criados o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, revigorariam o padrão ouro, dessa vez, né, ancorado no dólar, não mais na libra esterlina, né, e também se discutiu a criação de uma organização internacional do comércio, uma vez que essa era considerada, quer dizer,
os problemas comerciais eram problemas muito sérios, né? Porque quando eclode a crise econômica em 1929, quando a crise da Bolsa, né, que dá partida à crise econômica, chamada crise de 29, mas que ela decorre ao longo da década de 30, né? A tendência geral foi de os responsáveis pelas economias, né, dos diferentes países, dos diferentes estados, tomarem mais ou menos as mesmas decisões, né, que foi o de depreciar a moeda para que os produtos exportados ganhassem competitividade e, ao mesmo tempo, elevar as tarifas protecionistas, as tarifas alfandegárias, para proteger a produção nacional, né? Então, e também controlar a imigração, né? Então, tudo isso foi feito em toda parte, né? Em 1933, né? 1933, houve a Conferência Econômica de Londres, quando os responsáveis pelas economias decidiram se reunir e tentar encontrar uma solução conjunta para a crise, para evitar a guerra cambial. O presidente Franklin Roosevelt havia sido recém-eleito, tinha tomado posse há pouco tempo, e ele desembarcou em Londres dizendo que não estava lá, não tinha ido à conferência para resolver o problema da economia mundial, mas sim para resolver o problema da economia dos Estados Unidos. Então, isso, vamos dizer, acabou com a conferência antes dela começar. Os delegados praticamente foram para Londres para passear, porque não se conseguiu mais nenhum acordo a partir daí, e todos foram fazer a mesma coisa, né? Tomar suas medidas para proteger a sua economia. De modo que, ao longo da década de 30 e de 40, as tarifas foram lá no alto, né? E uma preocupação, portanto, em 1944, era baixar as tarifas com vistas a criar um mercado livre, né? Para liberalizar o comércio, né? As tarifas tinham subido extraordinariamente, a ponto mesmo de alguns países, como é o caso do Brasil, da Alemanha, de terem dispensado o uso de moeda forte e feito escambo, troca direta, sem envolvimento de moeda. Portanto, havia essa preocupação, né? No entanto, curiosamente, né, a Organização Internacional do Comércio não foi criada, né? A proposta do governo dos Estados Unidos era a criação, mas ela não foi criada porque o Congresso dos Estados Unidos não aceitou. Os representantes, lá na Câmara dos Representantes, os deputados norte-americanos, achavam que não havia. Por quê, né, a economia dos Estados Unidos, tão forte, tão pujante, se submeter às regras de um organismo, né? Então, por isso, a solução encontrada foi o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, o GATT, que existiu até 1994. O GATT realizou oito rodadas de negociação. A última foi a rodada do Uruguai, que começou em 86, terminou em 94, e uma das decisões da rodada do Uruguai, de 94, foi a extinção do GATT e a criação da Organização Mundial do Comércio. Muito bem, mas vejam que com a Segunda Guerra Mundial, os organismos multilaterais vão sendo criados, né? Vão se multiplicando, né? No caso, a chamada tríade de Bretton Woods tem um papel fundamental, né? O Banco Mundial, o Padrão Ouro, o FMI e o GATT, né, tem um papel extremamente importante, sob a hegemonia dos Estados Unidos, portanto, vai se estabelecendo
no caso do comércio, as tarifas vão sendo baixadas, o comércio vai sendo liberalizado e o FMI e o Banco Mundial vão regulando, né, portanto, as relações econômicas internacionais, ajudando os países na medida em que havia problemas, o FMI, né, com a sua ajuda, o Banco Mundial fazendo seus financiamentos e isso, né? Essas as principais, né? E também, na medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, as relações econômicas foram se tornando mais densas, a tecnologia foi avançando, foi se aperfeiçoando, novas questões foram surgindo, foram se tornando questões internacionais, né? E novas instituições foram sendo criadas. Há um número muito grande, né? De instituições, né? Eu estou me referindo aqui às instituições econômicas de Bretton Woods, mas há muitas outras, né? Por exemplo, aquela relacionada com energia atômica, né? Criada para evitar a disseminação, né, das armas nucleares, né? Então, há um grande número de instituições. Mas, muito bem, então, veja, então isso foi o que aconteceu, né? Isso é um processo de criação de instituições, de organismos, né, que foram se multiplicando ao longo do tempo, eu diria, numa velocidade cada vez maior, na medida em que a economia se torna cada vez mais interdependente, né? Então, como se costuma dizer, há questões, né, que excedem a capacidade dos Estados individualmente resolverem, né? Há questões que só podem ser resolvidas mediante a cooperação, né? Então, essas instituições, elas teriam como papel, né, proporcionar as condições, criar o ambiente para que os representantes dos Estados, então, possam chegar a um acordo, chegar a um consenso e estabelecer regras de convivência com vistas a superar determinadas questões, resolver equacionar determinados problemas, não é? Os organismos internacionais têm essa função. Agora, os organismos não são entidades assim neutras, não é? Nós poderíamos perguntar assim, mas essas instituições, elas cumprem realmente esse papel de equacionar esses problemas, de resolver mediante a negociação, mediante o consenso? Aí nós começamos a falar sobre a política internacional, né? Aí nós começamos a falar a respeito da luta política, passamos a falar a respeito dos projetos de hegemonia, passamos a falar sobre o controle de determinados temas, passamos a falar do anseio, né, de países como o Brasil, né, em promover o seu desenvolvimento e o que essas instituições podem fazer, né? Portanto, essas instituições não são, não são assim fóruns onde porque, teoricamente, todos estão ali representados de uma maneira juridicamente igualitária, né? Mas as relações de poder estão presentes todo o tempo, né? De modo que, se nós perguntássemos assim, as instituições são boas ou ruins?
elas podem ser boas como podem ser ruins. Isso depende muito de como se atua, depende muito de qual o projeto de cada país e de como se atua. Naturalmente que as grandes potências vão para essas instituições e elas têm muito mais condições de impor os seus interesses do que os Estados mais fracos. Isso é uma obviedade, uma trivialidade fazer isso. Agora, por outro lado, também não se pode deixar de considerar, né, que nessas instituições os Estados mais fracos têm a oportunidade, né, de formar coalizões, né, e fazer frente aos Estados mais fortes. Né. Mas isso também não é uma coisa fácil. Né. O embaixador Samuel tem condições, né, pela sua experiência diplomática, de fazer considerações mais profundas do que eu a respeito dessa questão. Né? Porque, vamos dizer que é muito mais fácil falar, né, sobre as possibilidades de coalizão do que fazer. Né? Porque os países podem ser fracos, não é? E se juntando se tornar fortes. Mas o problema, não é conseguir uma posição comum, porque são fracos, mas são diferentes. E aí os interesses também são diferentes. Né? E, por outro lado, né, os Estados mais fortes, né, eles têm uma capacidade, né, de retaliação, vamos assim dizer, ou de compensar eventuais perdas, muito maior do que os outros Estados. Eu vou citar aqui um caso, não vou me aprofundar, não tenho conhecimento para isso, mas tem um caso que é assim exemplifica isso que eu estou dizendo muito bem, que é o contencioso do algodão. Né? Os Estados Unidos violando todas as regras, porque também isso, né? Os Estados fortes violam as regras. Né? Podemos até abrir um parênteses que a gente fala em hegemonia, mas o que é a hegemonia na prática? Né? A hegemonia na prática é aquele que dita as regras, não se submete às regras. Né? É aquilo que o jurista, o cientista político Carl Schmitt fala do estado de exceção. Né? O soberano, né? É aquele que faz as regras, mas não se submete a elas. Né? Então, essa é a ideia. As regras são para os outros, a lei é para os outros. Né? Então, no caso do algodão, os Estados Unidos, durante um bom tempo, né, violaram sistematicamente as regras da Organização Mundial do Comércio, subsidiando a produção de algodão nacional norte-americana. Com isso, prejudicou os produtores brasileiros, assim como outros produtores, principalmente os africanos, o que era um absurdo imenso, uma covardia, uma vez que subsidiava a produção, violando as regras internacionais e prejudicando países. Não era exatamente o caso do Brasil, mas era o caso de outros, que dependiam quase que unicamente do algodão. Mas muito bem. Então o Brasil recorreu ao tribunal, ao painel da OMC, né, demonstrando, né, que os Estados Unidos estavam violando as regras. Aquele processo foi um processo longo, os norte-americanos recorreram, se defenderam, etc. e tal, até que chegou um momento que, né, foi dado ganho de causa ao Brasil. Né? E aí criou-se um outro problema. Né? O que fazer com o ganho de causa? Né? O que fazer com o ganho de causa? Vai retaliar? Né? Vale a pena? Né? Vai elevar, quer dizer, como retaliar? Né? Elevar as tarifas para compensar?
Se fizer isso, né, perde em outro campo. Então, eu sinceramente não sei como isso acabou sendo resolvido, né, mas a diplomacia brasileira ficou um bom tempo, vamos dizer, com a batata quente na mão, né? Quer dizer, ganhou o direito de retaliar, mas não sabia como fazer, né, porque aquela retaliação podia resultar num ganho imediato, mas também podia trazer mais problemas econômicos do que ganhos, né? Então, isso por isso a Organização Mundial do Comércio acabou, apesar de levar algum tempo, mas acabou se impondo, fazendo com que a regra fosse respeitada, né? Mas, mesmo quando o resultado foi positivo para aquele que recorreu ao tribunal, as relações de poder, né? O poder econômico muito superior, né, continuou a pesar, né? Continua a pesar nessa relação, né? Portanto, as organizações, elas são, do meu ponto de vista, elas são importantes, não é? E, vamos dizer, são irreversíveis, né? Porque se tentássemos aqui fazer um exercício de ficção, né, e dizer, vamos imaginar o mundo sem as organizações multilaterais. Como seria? É difícil, né? Como seria isso? As organizações, né, apesar desses problemas, elas, vamos dizer assim, elas se entranharam de tal modo nas relações internacionais, se tornaram tão importantes, que é impensável eliminá-las, né? Não teríamos um mundo melhor, né? Agora, elas, como eu estou procurando dizer, elas refletem essas relações de poder. Os estados mais fortes, os estados maiores, dispõem de muito mais recursos, né? Bom, e isso está acontecendo hoje com a Organização Mundial do Comércio, né? Quando foi criada a Organização Mundial do Comércio, eu lembro muito bem, a ata final do GATT foi a ata de Marrakech, pela qual foi criada a OMC, né? O nosso ministro das Relações Exteriores, na ocasião, era o ministro Celso Amorim, corria o governo do Itamar Franco, né? E muita gente criticou, mas vamos participar dessa organização, isso não vai ser bom para nós, porque já na rodada do GATT, a rodada do GATT começou em 86, foi até 94, e um dos problemas que foram lá impedindo que se chegasse a acordos é que os estados, as grandes potências, Estados Unidos à frente, já não estavam mais interessados, né, apenas na questão comercial, né? Naquela altura, as tarifas, né, as tarifas alfandegárias, as tarifas, né, que regulavam o comércio entre os estados, já haviam baixado tanto desde lá de 1948, né, que foi a primeira rodada, né, já haviam baixado tanto que não havia mais como baixar as tarifas. Então, a discussão ela passou para o outro campo, passou para o campo dos serviços, por exemplo, né? Eu lembro que essa questão dos serviços levou um tempo enorme, porque discutia-se o que era serviço, né? Os novos serviços, os velhos serviços tradicionais, como seguro, royalties e tal, aí todo mundo sabia. Mas com a chegada do comércio eletrônico, né, e outras questões mais, como definir isso, como taxar isso, né?
Quer dizer, portanto, compras governamentais, proteção aos investimentos, né? Tudo isso entrou sob o teto, né? Sob o telhado do comércio, né? De modo que hoje nem se discute mais o comércio, se discute fundamentalmente essas questões, né? Quando se fala em acordos comerciais, ninguém está falando mais em comércio, que as tarifas são muito baixas, até porque, quer dizer, há um patamar abaixo do qual não se pode, né? Não se pode descer, porque as tarifas, miseravelmente, têm que remunerar os funcionários do Estado que estão trabalhando lá na alfândega e tal, né? Quer dizer, o comércio livre com tarifa zero só no manual de economia política, né? Porque na prática a tarifa mais baixa é aí em torno dos 6%, né? A Inglaterra, quando impunha os seus tratados desiguais, como impôs na China, no Brasil, era 5% de valor, né? 5% do valor da economia. Abaixo disso, tarifa zero só na apostila de economia, né? De modo que as tarifas estão muito baixas, e quando se fala hoje em comércio, está se falando de outra coisa, está se falando de proteção de investimento, de propriedade intelectual, né? E de compras governamentais. Isso aqui o que interessa. A razão pela qual, né, a rodada Doha de 2001, né, que foi uma rodada da Organização Mundial do Comércio, criada sob o impacto dos atos de terror nos Estados Unidos, lá, a derrubada das Torres Gêmeas, né? Então, naquele momento, sob aquele impacto, chegou-se à conclusão de que era necessário democratizar um pouco a economia internacional, o comércio, porque o terror decorria, né, daquela situação. Então, a rodada de Doha teria a finalidade de criar regras que atendessem mais às necessidades dos estados mais fracos. Mas, à medida que o tempo foi passando e o impacto, né, foi sendo suavizado, o atentado foi sendo esquecido, né, a questão emperrou, né? Tanto que hoje não se fala mais nos acordos multilaterais, se fala nos acordos plurilaterais, né? Quer dizer, o que são os acordos plurilaterais? São acordos que alguns estados fazem, né, sob a cobertura da Organização Mundial do Comércio, né, admitindo-se, né, aceitando-se a ideia de que, do ponto de vista multilateral, não há como avançar, né? Já se esgotou esse tipo de negociação. Portanto, está se fazendo acordos reunindo alguns estados, né? A ideia de um acordo válido para todos já não se consegue mais, então se reúne 10, 12, 15, 20 estados que ali, entre eles, né, fazem determinados acordos. Então, o plurilateral é esse. São muitos, mas não são todos, né? E com a chancela da Organização Mundial do Comércio. E, vejam, como eu disse inicialmente, né, o tema nosso é um tema muito amplo, ele nos atinge de diferentes maneiras, mas a posição que eu quero deixar clara aqui é o seguinte: as instituições, elas são importantes, né? Mas
elas não suprimem a diferença entre as grandes potências e os pequenos estados, né? Os estados mais fracos, né, para fazer valer os seus interesses, têm que, né, se desdobrar e agir politicamente, né, com vistas a se aproximar dos estados que têm interesses semelhantes, para que juntos possam, então, firmar uma posição. Isso não é fácil, né? Isso depende de uma diplomacia bastante competente e bastante ágil, né? Não é uma coisa simples. E essas questões, elas são extremamente importantes, porque elas são decisivas para um processo de desenvolvimento, não é? Elas são decisivas, né? Porque é por meio as instituições multilaterais, elas tanto podem, né, ser esse recurso para fortalecer os fracos, mas também é o mecanismo pelo qual os grandes bloqueiam a ascensão dos pequenos, não é? Essa é a questão. No caso do Brasil, isso é muito claro, não é? Porque, vejam, agora se comemora, não é, o acordo Brasil-União Europeia. Não sei se isso vai ser ratificado, né? Mas não importa, não dá para saber. Mas se comemora isso, né? Quer dizer, por que se comemora? Porque os europeus teriam facilitado o seu mercado para as exportações do agronegócio brasileiro. Sei de condicionalidades, etc. e tal, mas, enfim, vamos admitir que esteja satisfazendo a demanda dos produtores brasileiros, não é? Mas isso, por outro lado, dá aos europeus, né, todos os instrumentos para bloquear, né, as necessidades tecnológicas que a nossa indústria tem para se desenvolver, não é? Então, vejam que as organizações internacionais multilaterais, elas são extremamente importantes, né? Mas se não houver um projeto, aí eu concluo, se não tivermos um projeto de desenvolvimento, né, estabelecendo metas, estabelecendo objetivos, e se não tivermos uma diplomacia, né, competente, ágil, né, para transacionar os nossos interesses, essas instituições, que podem ser importantes positivamente, elas podem, se não houver isso, elas podem ser uma arma, né, para nos manter onde estamos, ou mesmo nos fazer retroceder, né? Muito bem, meu tempo se esgotou, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, obrigado, professor Williams. Eu passo a palavra, então, para o nosso embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bem, boa noite às senhoras e aos senhores. Queria agradecer o convite do Instituto da Brasilidade para participar dessa mesa com o meu querido professor William Gonçalves, sobre o tema do multilateralismo, sobre cuja origem e sobre diversos seus aspectos ele já abordou. Eu vou procurar acrescentar alguma coisa ao que já foi dito. Bem, em primeiro lugar, considerar que o multilateralismo se opõe ao unilateralismo e se opõe ao bilateralismo. E ele
as organizações multilaterais surgem de um esforço dos Estados Unidos ao final. Quer dizer, há organizações anteriores, a União Postal Universal, a OIT, até organizações regionais, como não era ainda o OEA, era o Escritório das Nações Americanas, e assim por diante. Mas, digamos, o atual esquema, a atual estrutura dos organismos internacionais, multilaterais, surge diante do desafio que tinham os Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial, e até antes disso, de enfrentar, digamos, 3 problemas. O problema da Grande Depressão. Na realidade, o nível de desemprego nos Estados Unidos atingiu 30% sem rede de proteção social, sem seguro social, sem nada. E esse desemprego só desaparece com a convocação para a Segunda Guerra Mundial. Ele permanece até o início das hostilidades, né? Quando então são convocados milhões de americanos, que é uma forma de emprego, né, que o Estado ofereceu a essas pessoas, né? Então você tem um problema grave aí, que é da depressão econômica, que desestruturou todo o sistema econômico internacional. Muito bem. Depois a questão de explicar como é que num país altamente civilizado, que era a Alemanha, altamente civilizado, né? Eu procure citar alguns filósofos americanos. Difícil, né? Alemães é fácil, né? Procure citar grandes músicos clássicos americanos, né? Grandes músicos alemães é fácil, né? Grandes economistas, e assim por diante, né? Em todos os setores. Como é que numa nação tão culta, economicamente tão poderosa, tão desenvolvida, né, como é que surgiu o nazismo? Né? Um ponto importante, né? Então, eram 2, e outros problemas, né? Mas esses eram 2 problemas de grande, deixavam perplexos os americanos, que, como disse o professor William, já durante a Segunda Guerra Mundial já haviam estabelecido os princípios. Primeiro com a Carta do Atlântico, em 1942, e depois com o projeto das Nações Unidas. Para mim é bastante claro que não foi a comunidade internacional que criou as Nações Unidas, né? Não foram, né? Quer dizer, inclusive o Departamento de Estado preparou o chamado Memorando dos Quatro, que foi a base da Carta. E a Conferência de São Francisco se reuniu antes do final da guerra. Assim como o Bretton Woods também, como disse o professor Luiz, se reuniu antes, né? Então, ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham uma extraordinária hegemonia. Eram credores de todo mundo, né? Segundo, tinham tido um crescimento econômico extraordinário durante a guerra, 12% ao ano. Terceiro, morreram 400 mil americanos, e não é nada, comparando com 20 milhões de soviéticos, uns 3 ou 4 milhões de alemães, e assim por diante, né? Depois, tiveram um extraordinário desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico, né? Depois, tinha uma hegemonia militar extraordinária, tinham tropas em todos os países, todos, aliados ou inimigos. Estavam lá as tropas americanas e tal, né? E tinha uma hegemonia também ideológica, né? Que haviam vencido a visão nazista, né? Então, os países eram os países que existiam, né? Porque não havia país nem na África nem na Ásia, praticamente. Havia a Libéria,
né? Havia o Império Britânico e o Império Francês, que tinham saído da guerra muito abalados pelas derrotas que tinham sofrido na mão, no caso da Ásia, dos japoneses. Né? Dos japoneses. Né? E uma hegemonia política também. Eles escreveram a Constituição do Japão e escreveram a Constituição da Alemanha. E organizaram o sistema político dos principais países. E o resto não eram países importantes. Né? Digamos, vou citar aqui alguns exemplos. Os países europeus que haviam sido vítimas do nazismo ficaram muito satisfeitos, né? Diante da possibilidade e dos princípios da Carta das Nações Unidas. O princípio da igualdade soberana dos Estados, o princípio da não intervenção e da autodeterminação. Tinha lá uns outros princípiozinhos, cooperação e coisas. Mas para os Estados menores, inclusive, isso era muito importante, porque daí, gostou? Dar leisia, isso é puro bolsonarês, dar leisia, né? Uma certa garantia, né? Uma certa garantia de não sofrer intervenções. Para a União Soviética, que estava sob o risco de um avanço preconizado por Churchill, um avanço contra o regime bolchevique. Havia essa ideia de Churchill de ir lá e acabar com aquela coisa lá. Então, para a União Soviética, todo o esquema do Conselho de Segurança, do poder de veto, era muito interessante. Muito interessante. Eram 51 estados. Uma grande parte era latino-americanos. Tudo pobre, agrícola, sem nenhum poder militar, nem político, nem coisa nenhuma. Os europeus todos devastados pela guerra, né? Vocês estavam ali devedores até a alma, né? Então você tem em Bretton Woods uma coisa extraordinária, que é o maior economista do século, Keynes, é derrotado, sua proposta é derrotada por um funcionário americano. Porque era nova correlação de forças, né, como disse o professor, né? Nova correlação de forças. Então, os Estados Unidos organizam um sistema político internacional com base no sistema oligárquico democrático, porque o Conselho de Segurança é um regime oligárquico, óbvio, são 5 estados que monopolizam o uso da força. E, além de monopolizarem o uso da força, podem determinar sanções para qualquer estado, e os outros todos têm que obedecer. Tem que obedecer. Não, o Brasil, por exemplo, tem que obedecer às decisões do Conselho de Segurança, mesmo sem ter delas participado. Menos os países que são membros permanentes. Por quê? Porque na hora de fazer a agenda do Conselho, os temas que lhes interessam não são incluídos. Por exemplo, a Guerra do Vietnã nunca foi discutida no Conselho. Guerra da Argélia, para citar exemplos, nunca foi discutida. Né? E assim por diante. Né? Porque eles vetavam a discussão Suez, assim por diante. Todos não lhes interessavam, vetavam a inclusão na agenda do Conselho, que se reúne permanentemente. Assembleia Geral, onde todo mundo fala e tal, faz discurso, e o Brasil, na Assembleia Geral, faz o primeiro discurso. Que beleza! Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Obviamente, os discursos que são ouvidos são o discurso dos Estados Unidos, da Rússia, da China, né? O Brasil faz um discurso. Né? Muito bem. Então, organizaram um sistema político internacional. Depois organizaram, como disse o professor Luiz, um sistema econômico, novo sistema econômico internacional, com a paridade entre ouro e dólar. Né?
que os Estados Unidos romperam, como ele disse, as regras. Eles acabaram com essa paridade sem avisar ninguém. Acabaram. Chegaram, só acabou, não tem mais. Isso aí não tem mais. Né? E criaram, quer dizer, foi criado um novo sistema de taxas flutuantes, aos poucos foram lá se entendendo, né? Mas no fundo acabaram com a paridade, acabaram com a obrigação de pagar em ouro, né, os dólares, que estavam bastante inflacionados. Muito bem. Depois organizaram o sistema militar internacional. Proibiram os dois países mais poderosos de terem exército, a Alemanha e o Japão. Se você proibir a Dinamarca de ter exército ou não, não faz a menor diferença. Proibir Portugal de ter exército ou não, não faz a menor diferença. Mas o Japão e a Alemanha eram os dois grandes países com grande capacidade militar. E tiveram proibidas a organização das suas forças armadas naquele momento. E naquele momento a hegemonia dos Estados Unidos também era refletida pelo monopólio nuclear e pela disposição de jogar a bomba. Meu cara, mostraram para o mundo que, olha, não só temos aqui a arma definitiva, achavam na época, como nós também jogamos. E tem mais, jogamos 2 vezes. Né? Vocês verem que não estamos lidando com pouca coisa, né? Então vão lá, organizam aquele negócio todo, né? E mais tarde, em 49, organiza a organização, não fica bom não, né? Cria a organização do Tratado do Atlântico Norte, que justifica a presença das tropas americanas na Europa. Em todos os países que são membros da OTAN. Que eu saiba, não há nenhuma tropa francesa no território americano. Nunca ouvi falar. Apesar dos Estados Unidos serem membros da OTAN. Poderia ter umas tropazinhas francesas lá, né? Uma coisa assim, né? Para disfarçar. Né? Muito bem. Neste processo, quando se diz que os países são soberanos no seu território, significa que no seu território somente pode vigir a lei nacional. Então havia interesse na negociação de acordos internacionais que esses países aceitassem. Paralelamente, havia o processo de descolonização. Os americanos já haviam avisado aos ingleses e franceses e criaram uma comissão dentro da Organização das Nações Unidas, a Comissão 4, de descolonização. E ali foram promovendo a descolonização dos países, dos territórios coloniais, né? E que isso se acelera a partir de 57, 58, mais ou menos, depois a partir de 60. Mas aí surge esse problema, quer dizer, como é que você faz para criar normas internacionais que sejam internalizadas nos países? Então é preciso que eles participem das negociações. Não porque tem importância maior, mas que permite que as normas sejam gerais, o que é de grande interesse para as grandes companhias multinacionais. Grande interesse ter normas uniformes nos países. Né? E, naturalmente, normas que sejam compatíveis com seus interesses. Né? Então, como disse o professor,
criam lá as organizações financeiras, uma organização de investimentos, que era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Desenvolvimento da Europa. Não tinha nada a ver com desenvolvimento de país subdesenvolvido, não. Nem havia essa noção. Né? Esse banco fracassa redondamente. O general Marshall vai à Europa, vê que a situação política é extremamente grave, com a influência dos partidos comunistas, dos movimentos de esquerda, socialistas, o diabo, que tinham se distinguido na luta contra o nazismo. Né? Enquanto que as elites haviam cooperado com o nazismo. Cooperado alegremente. Há fotografias. Tinha aquele príncipe inglês, como é que era o nome? Eduardo, né? Não, Eduardo. Oitavo. Indo lá da Alemanha e tudo, grande alegria. Creio que Ford recebeu a mais alta condecoração alemã. Há um livro recente interessante sobre isso, cooperação dos empresários alemães com o nazismo. Mas havia grande entusiasmo nos Estados Unidos com o nazismo. Muito entusiasmo interessante, tudo. Né? Muito bem. Então, o George Marshall vai, General Marshall, grande prestígio, vai à Europa, faz visitas e diz, olha, assim não vai dar. Né? Assim não vai dar. Então, cria-se o chamado Plano Marshall, que é um plano de doações e de juros baixíssimos, e que é por onde penetraram as mega empresas multinacionais americanas. Porque cada vez que eles pediam, e onde surge a OCDE, tão querida, né? Nossa, né? A nossa candidatura, que beleza, que coisa linda, né? Que coisa linda. Bem, por quê? Porque havia um grupo de funcionários americanos em Paris, bom lugar para ser de uma organização internacional, recomendo muito, hein? Recomendo muito Paris, Roma, Londres, é muito recomendável, né? Esse grupo de funcionários examinava os pedidos dos Estados europeus, pedidos para participar no Plano Marshall, e aprovavam. E os Estados tinham que depositar moeda nacional. Essa moeda nacional dava acesso às mega empresas multinacionais americanas depois a investir nesses países. Porque antes, naturalmente, as grandes empresas alemãs eram todas empresas alemãs. Né? Aliás, durante a guerra, algumas empresas americanas colaboraram durante muito tempo. Muito tempo. Pois é. Entendeu? Então, uma coisa, enfim, cabulosa, digamos assim. Quer dizer, uma questão, uma estrutura delicada, né? Quer dizer, os Estados Unidos queriam trazer todos os estados para dentro da Organização das Nações Unidas, então prometia essas coisas, não intervenção, autodeterminação e tudo, né? Davam lá a Assembleia Geral, um lugar para eles falarem, para aprovar resoluções que não têm nenhum valor vinculante jurídico, né? Tem um valor, falam de uma coisa chamada opinião pública mundial. A opinião pública mundial vai pressionar os países, imagina. Né? Muito bem. Queriam ter a União Soviética dentro do sistema. E a União Soviética também queria entrar, porque sabia que era uma certa garantia, né? Queriam ter os estados imperiais, a França e a Grã-Bretanha dentro do sistema, até para destruí-los. Né? Muito bem. E queriam ter mecanismos de criação de normas que fossem aceitas por todos. Aí vem o multilateralismo. Né? Você tem as agências da ONU,
Aí tem a FAO, tem a OIT, que é anterior, mas que foi assimilada, né? Tem a Organização Mundial de Saúde, a Organização, as tradicionais, né? As mais antigas, né? Meteorológica Mundial, Aviação Civil, aquela Marítima Internacional, são várias, né? O que elas fazem? Coletam dados, fazem estudos, depois propõem a negociação de acordos, onde, naturalmente, as Ilhas Marshall, por exemplo, foi o voto decisivo na eleição da Organização Mundial da Propriedade Industrial. Os Estados Unidos pagaram a contribuição em atraso, pagaram a passagem do delegado das Ilhas Marshall, o cara chegou lá e votou. E aí ganhou o candidato lá, patrocinado pelos Estados Unidos. Né? Então, tinha do multilateralismo que nos é favorável, porque permite a formação de coalizões de Estados menores, né? Para enfrentar os interesses das grandes potências, principalmente os interesses do Império Americano. O resto é tudo província. Tudo província. Não tem. Não, o quê? Exceto a Rússia e a China. São os estados adversários do Império, como os americanos declaram nos seus documentos claramente. O resto são estados, alguns estados rebeldes, como a Venezuela, mas todos acabaram fazendo parte desses organismos internacionais, né? A Argentina demorou muito a fazer parte do Fundo Monetário, muito. Entrou no Fundo Monetário muito depois. Daí uma certa irritação americana com os argentinos. Né? Enfim, então, é extremamente importante porque se opõe ao unilateralismo americano hoje em dia. Quer dizer, é unilateral, chega e impõe sanções, sem aprovação do Conselho de Segurança, todo mundo acha ótimo. Olha aí, que bom, sanções aí contra a Venezuela, tudo ilegal. Mas os Estados Unidos se julgam ter uma coisa que eles chamam de excepcionalismo. Eles têm o direito, por serem uma nação excepcional, né? E por ser o líder do mundo ocidental, e que é quem garante, né? Garante essa turma aí, né? A tomar decisões desse tipo. E o esquema também deles, bilateral. Então vai negociar com um país diante da força americana, que é muito maior do que a força chinesa, russa, tanto do ponto de vista militar como econômico. É muito maior, né? O PIB americano é muito maior do que o chinês. Claro que tem aquelas coisas muito maior. Tem aquele negócio de paridade de poder de compra, saber se uma banana custa não sei quanto aqui e acolá. Isso não tem a menor importância, né? O fato é este. Claro que os chineses, muita prudência, trabalham nesse jogo. Muito cuidado para não cutucar a onça com a vara curta, como dizem, né? Então, para nós, por outro lado, essas agências multilaterais coletam dados que dificilmente poderíamos ter. Países subdesenvolvidos, os Estados Unidos têm dados sobre, vamos supor, sobre agricultura a nível mundial. O Departamento de Agricultura americano faz lá suas estimativas. E os países subdesenvolvidos não têm condições de fazer. Isso exige uma organização muito grande. Então, coleta esses dados,
publicam, uniformizam esses dados de forma comparativa, que também é extremamente útil para nós, né? Até ter noção do que está acontecendo. Né? E para nós, naturalmente não é natural, porque hoje em dia nós vivemos uma situação totalmente diferente, né? Nós vivemos uma situação, eu diria, inédita na história do mundo. Nenhum governo detestou mais o seu próprio país do que o atual governo. Nenhum. O atual governo brasileiro detesta o Brasil. Ele está empenhado em destruir o Estado, a sociedade e a economia brasileiras. Né? E tem noções extraordinárias, né? Por exemplo, o chanceler diz o seguinte: ele acredita que a Terra seja redonda, mas que também se deve discutir outras hipóteses. É algo extraordinário, quer dizer, né? Algo extraordinário. Mas, enfim, então nós estamos diante dessa conjuntura. E em relação às Nações Unidas, eles consideram que é a coisa do diabo, né? Que fica querendo impor normas ao Brasil e a outros estados e tudo, né? E aí temos situações como essa do Acordo de Paris sobre aquecimento global, que é algo... Não acredito que não há, porque tem a teoria dos termômetros. Vocês já se esqueceram, né? É a questão da colocação dos termômetros, isso é que gerava temperatura. E o chamado marxismo cultural. Você é um marxista cultural. Não sabe o que é, mas é. Né? Fica aí filmando coisas do Instituto da Brasilidade. Só isso já liquidou contigo. Não é? Está liquidado. Não adianta fugir, não, que eles vão atrás de você. Não é? O único que está em todas as reuniões. E que está em todas as reuniões, quer dizer que é uma prova cabal. É uma prova cabal da sua Eu tendência. chego em primeiro lugar e último a sair. Pois é. Sempre gravando. Sempre gravando tudo, para difundir essas noções absurdas que são tratadas aqui no Instituto da Brasilidade. Né? É verdade? Então, nós estamos diante de uma situação muito grave. Muito grave mesmo. E aí, temos que aproveitar que eu tenho mais alguns minutos, né? Quantos? Quanto? Quanto quiser. Quanto quiser. Pronto, o povo exige que eu fale. Isso. Nós estamos aqui diante de algo extraordinário, mas que é uma visão do mundo, né? A visão do mundo do economista Paulo Guedes, né, é a seguinte, em resumo: a empresa privada pode resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Todos. Só não resolveu até agora, por quê? Porque o Estado atrapalhou. Ora, como o Estado atrapalhou, vamos destruir o Estado. O que faz o governo? Coloca em cada entidade um indivíduo que é inimigo. Então, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente é inimigo da legislação ambiental e se empenha em destruí-la. O ministro da Educação é inimigo da legislação educacional. Então se empenha em destruí-la. Né? E assim por inimigo da saúde é a mesma coisa, a grande maioria. Né? O que você quer?
Falar no microfone? Tá bom, eu vou falar no microfone. Muito bem, então, o que ocorre? O que ocorre é que há um processo de destruição do Estado brasileiro, através da privatização, a preço de banana, e da desregulamentação substituída pela autorregulamentação. Que beleza, hein? Autorregulamentação. Então, as universidades vão se autorregulamentar. Não vai dar muito certo, né? Claro, não vai dar certo. Como a Vale do Rio Doce gerou apenas o desastre de Mariana e de Brumadinho. Porque não fazia manutenção, não fazia coisa nenhuma. Né? Então, a ideia é essa, privatizar e desregulamentar. E diminuir. E uma outra coisa que eles chamam, que é uma maluquice absoluta, que se chama mais Brasil e menos Brasília, que é delegar aos estados e municípios a competência para legislar, para criar normas. De alcance, naturalmente, será municipal ou estadual, porque São Paulo não vai criar normas para Minas Gerais. Então, é um processo de desagregação do Estado Nacional. Também. Não é? Também. Não é? Quando você vê os dados relativos aos estados não têm quadros técnicos capazes de fazer planos de saneamento, de saúde, de educação, não tem. Boa parte dos municípios não tem. Claro que o estado maior, como São Paulo, tem, né? Mas os outros não têm. Então, o grande cimento nacional é o Estado Central. É o Estado Central. Tá? É verdade, temos que dar mérito a quem tem mérito. É preciso lembrar que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ao tomar posse, creio, declarou que ele queria acabar com a Era Vargas. Declarou. E veio vindo por aí. Né? Não é verdade? Isso aí também escreveu pouco, né, meu filho? Não tem nada de relevante do que ele escreveu. Nada. Nada. Até aquele livro que ele escreveu com aquele outro, Enzo, falei, na realidade, dizem que o Enzo é que escreveu. Né? Né? Então, ele escreveu pouco, né? Escreveu uma tesezinha lá. Muito bem. Então, há uma reação permanente, né, contra a ideia de um Estado no Brasil, de um Estado moderno no Brasil. Então, eles vão destruindo aos poucos. Né? Uma outra premissa também deles é o seguinte, é que o capital estrangeiro é melhor que o capital nacional. Nisso, o ministro Sérgio Moro, a gente, não sei se já repararam, que sempre que há uma crise na área dele, ele vai aos Estados Unidos. Sempre que há uma crise, ele vai aos Estados Unidos, né? Não é verdade? E que foram dois mecanismos de intervenção na política externa, na política interna dos Estados. Os acordos de cooperação judiciária, né? E os acordos de proteção e promoção de investimentos, com a cláusula investidor-Estado. Né? São dois mecanismos para contornar a ideia de soberania. Na área social, temos uma coisa extraordinária, que é também a mesma destruição dos organismos do Estado, né? Mesma destruição, né? Mesma desregulamentação, tudo, mas acompanhado de uma visão do mundo muito interessante. Bem, há várias visões. Uma delas é que o grande problema do Brasil é a corrupção. Ora,
Os romanos já se queixavam da corrupção em Roma. Quer dizer, a grande no Egito. O faraó já tinha problema com o sacerdote. Pois é. Né? Quer dizer, coisas extraordinárias. Então é como se a corrupção, como se o Brasil fosse uma sociedade corrupta. E como é que você resolve isso? Você resolve essa questão identificando quem são os corruptos, principalmente politicamente, excluindo esses indivíduos do processo político. Por coincidência, são os indivíduos do Partido dos Trabalhadores. Né? Por coincidência. Nós sabemos, por exemplo, que o presidente Lula, né, depois de favorecer as empresas e negócios de milhões e milhões de dólares e reais, recebeu a reforma no sítio, como disse não sei se foi Eduardo Paz que disse, mas essa porcaria desse sítio aí em Atibaia, não foi? Quem? Ele tinha um sítio em Maricá, É. e a gravação é ele falando, essa porcaria de sítio, você está perdendo tempo. Um sítiozinho em Maricá. Muito bem. Então, né? Então, um indivíduo, o Sérgio Moro, que vira ministro do governo seguinte, e que o próprio presidente diz que deve a ele tudo, né? Condena a pessoa sem prova nenhuma, sem coisa nenhuma. E um tribunal federal, tribunal não, 3 pessoas, que tribunal, pô? 3 pessoas. Faz o julgamento de segunda instância e pronto, tira o sujeito da competição, caçam o indivíduo. Foi cassação, né? Cassação. Esse que era o objetivo. Como, aliás, aquele primeiro PowerPoint, lembra do PowerPoint? Aquele PowerPoint daquele Dallagnol, não, aquele outro. Dallagnol. Dallagnol, garoto bonito. Né? Dallagnol. Não, Monte. Dallagnol. Como ele disse, aliás, nem vou repetir, né? Aquele outro era um Carlos Fernando, não sei o quê, que era um barbudinho da Operação Lava Jato, né? Que fez aquele PowerPoint, no centro estava o Lula. Né? Muito bem. E aí, esse era o objetivo da Operação Lava Jato, não era punir ninguém. Que tinha tantas irregularidades que todos os processos serão anulados, eventualmente. Né? Todos serão anulados, porque são tão cheios de imperfeições e tudo, né? De arbitrariedades, de conluio entre o juiz e a acusação, né? Que vão ser anulados. Porque o objetivo político já foi conseguido, que era ganhar as eleições. Mas eu estava dizendo que, então, uma das hipóteses é a ideia da sociedade corrupta, que é a sociedade brasileira, sociedade corrupta, né? Corrompida por quê? Por quê? Pelo marxismo cultural. Pelo marxismo cultural. Infiltrada onde? No cinema, no teatro, na literatura, né? Então temos que substituir esses valores por valores cristãos. Como disse o delegado lá do Brasil numa reunião lá na Hungria recentemente, que a política externa agora vai se basear em valores cristãos. Não sei como é que eles vão negociar tarifas com valores cristãos. Não sei como. Né? E uma palavra, enfim. E aí os Estados Unidos conseguem manter a sua hegemonia. E essa política do Trump é igual à política do Bush, dos neoconservadores.
manter uma grande superioridade militar, e não aceitar nenhuma restrição à política americana, de organismos internacionais, etc. Isso depois ficou um pouco mal, né? E depois do Bush, quem é que vem depois do Bush? É o Clinton? O Clinton é 94, né? Não, tem um Clinton. Qual o Bush? Estou referindo ao Bush de 91, é o Bush pai. Depois é o Clinton. Depois vem o Clinton. Mas depois do Bush filho é o Obama. Depois vem o Bush filho e depois vem o Bush filho. Enfim, então nós temos o episódio das torres gêmeas, né? Que criou grande emoção nos Estados Unidos por causa da vulnerabilidade, né? Por causa da vulnerabilidade, demonstração de vulnerabilidade, né? E depois o episódio da crise de 2007, 2008, né? E aí, mais tarde, depois do Obama, vem o Donald Trump, né? E o Trump é a ressurreição desses antigos conceitos neoconservadores, né? Não aceitar nenhuma limitação à ação americana de organismos internacionais, né? Não aceitar acordo de Paris, nada disso, não tem limitação nenhuma, e manter grande superioridade militar. Só que tem que agora. Temos a China, como você tinha mencionado, Dark, né? Temos a China, né? E a China é uma potência extraordinária, porém agora crescendo só 6%, que é pouco para a economia chinesa, para o que eles necessitam para, né? Para emparelhar, né? É pouco. Teriam que crescer a mais, 8% no mínimo, né? Mas, enfim, voltando aqui ao nosso Brasil, então nós temos isso. Nós temos, de um lado, o ministro da Economia, que é um homem radical, né? Radical a favor da empresa e contra o trabalho. Ele acredita que quanto menor o custo do trabalho, mais as empresas vão investir. O que não é propriamente uma verdade, você precisa ter consumidores, né? Sem consumidores, com, sei lá, 13 milhões de desempregados, não sei quanto, são uns 30 milhões de pessoas em situação dificílima, né? Mas ele acredita nisso. E, ao mesmo tempo, nós temos como é que eu não sei como denominar? É difícil denominar, né? Porque é um grupo de pessoas, chamam até hoje em dia de clã, né? Depois o sujeito chama de 01, 02, 03. Eu nunca chamei meus filhos, você chamou da 01, 02, 03. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É uma coisa estranha. Muito estranha. Muito estranha, né? Então, temos como presidente um indivíduo que se julga perseguido pelos comunistas. Ele se julga, ele se julga, né? Que todas as pessoas que discordam dele são comunistas. Não importa. Estou com pena do Armínio Fraga, André Lara Rezende. Nessa altura do campeonato, são chamados de comunistas, né? Mas, para finalizar com uma nota positiva, né? O tabelamento dos juros. Não é um fato econômico, não é um fato político da maior importância. Ninguém faz tabelamento de juros impunemente. Como disse a Febraban, nós somos contra qualquer tabelamento de preços.
Isso é um fato político, não é um fato econômico, se vão ganhar mais dinheiro, se vão ganhar menos, se o juro vai cair, se não vai cair nada. Né? Não vai cair nada. E o outro fato importante é a passagem da Previdência dos militares. Já passou pelo Senado, creio, e agora vai para a sanção presidencial. Vai ser um fato importante essa sanção. Muito importante. Né? Então, são dois fatos muito positivos. Passar a Previdência Militar, estava sendo esperada, né? E passar o tabelamento dos juros, que é o primeiro ato do governo que atinge o capital. E aí, há muita preocupação, né? Bem, não sei mais. O que vocês querem que eu fale sobre o quê? Mais nada? Só sobre isso? Eu queria ouvir um comentário Sobre? de vocês dois sobre a OPEP. Como é que vocês assinam? Sobre o que? A OPEP? A OPEP teria sido alguma coisa concebida com a intenção? Eu não estou escutando nada. A OPEP. Entendi. Vem cá, Monte. Toda reunião você vai lá e fala. Você quer aparecer. Tendo em vista que a maioria dos países produtores de petróleo, ou alguns deles são países pobres, teoricamente pobres, eu digo pobres em relação ao seu nível de valores, está preso aqui. São países pobres, do ponto de vista da renda das pessoas, etc. Aparentemente, eles conseguiram uma coisa que é relativamente inédita, porque conseguiram subir o preço do petróleo. Eu sei que há acomodações em relação aos interesses americanos, mas o fato é que isso foi um fato notável numa determinada época. Eu gostaria de saber como é que você avalia isso, professor também. Bem, só para lembrar um episódio, é o seguinte, que os preços baixos do petróleo foram fundamentais para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, fundamentais. Aí chega lá um venezuelano, com a ideia de girir, de criar o OPEP. O alívio. Quer dizer, chato, né? Chato. Teve essa ideia que não foi muito bem apreciada nos Estados Unidos, mas que, de uma certa forma, criou entre os países produtores um cartel, se você quiser, um esquema de definição dos preços internacionais do petróleo, cotas de produção, alguns países estão fora, e a Arábia Saudita, aliada eterna dos Estados Unidos, né, sempre colabora, né? Sempre colabora, aumentando a produção quando é necessária, né? Hoje em dia, digamos, é uma situação interessante, porque isso naturalmente deu bastante, um fluxo de recursos para esses países muito grande, principalmente depois das guerras, né? Da multiplicação das chamadas choques do petróleo, né? Que aumentaram, duplicaram, depois quadruplicaram os preços do petróleo, né? Não foi a OPEP, não. Foi ali um embargo e tudo, né? E as decisões que têm a ver com a política dos Estados Unidos na área, a política em relação a Israel, né? Enfim. O quê? Mediu o ganho das empresas americanas no processo. Não entendi nada que você O disse. ganho das empresas Ah, sim, americanas no processo claro. da elevação dos preços. Claro, aumentou os preços, eles ganharam muito dinheiro, muito, né? Mas o fato é que houve um fluxo grande de recursos para esses países árabes, né? Hoje em dia, não digo que são todos eles, mas tem um nível de renda, às vezes, bastante elevado. Não para aquela massa de imigrantes que eles trazem de outros países pobres, trazem lá da Ásia, para trabalhar, né? Mas tem recursos, hoje em dia, muito maiores do que tinham no passado, né? O Estado desses países
passou a ter uma receita muito maior. E, então, agora, será que o Brasil pode ser membro da OPEP? Acho um pouco difícil, né? Ou será que poderíamos fazer uma organização mundial do café com menos esforço? Pois é, imagina. Acho um pouco difícil até por causa do confronto ali e tal, e que não interessa, né? Não interessa aos Estados Unidos. Claro que o objetivo principal dos Estados Unidos em termos de política externa, em relação ao Brasil, além desse alinhamento, né, é que o Brasil saia dos BRICS. Esse é um grande objetivo da política externa americana. Eles conseguiram um grande objetivo, que era eleger um presidente. É o maior objetivo que você pode ter em relação ao país, você eleger um presidente, pô. E a partir dali, você tem um presidente que bate continência para a bandeira americana, pô. Você quer mais do que isso? É difícil, né? Não é? É muito difícil ter mais do que isso, né? Enfim. Então, eu acho isso. Não sei se o senhor William quer acrescentar. Não? Não quer. Não quer acrescentar. Mas, enfim. Então, estamos assim. Né? Estamos nessa situação. A sociedade brasileira vai ter um partido cujo número é 38, por causa do revólver. Por causa do calibre 38 do revólver. Isso é uma coisa extraordinária. O governo atiça o conflito social. Ele atiça o conflito. Né? Ele distribui armas. Não distribui armas não, essas armas todas vão para a milícia. Você imagina se algum operário, você já comprou seu rifle de repetição? 2, né? Um para você, outro para sua mulher. Fica todo mundo armado. Vocês não percam a oportunidade de comprar armas, viu? Não percam a oportunidade. Samuel, se me permite, eu concordo inteiramente que nós vivemos uma situação absolutamente inédita, extraordinária. Né? Eu acho, eu não lembro de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei na vida, não lembro de um país sem política externa. Pois é. Nós não temos política externa. Né? Vamos lembrar de uma coisa, né? Uma coisa são relações exteriores, outra coisa é política externa. Relações exteriores nós temos, os embaixadores estão lá e tal, fazendo o seu serviço. Agora, política externa implica na fixação de objetivos, né? De metas, do que nós queremos, né? Quem são os nossos aliados, quem não são. Né? Então, nós não temos política, não temos política externa. É uma coisa impressionante. O país das dimensões do Brasil, né, com o peso do Brasil, simplesmente não tem uma política externa. Não há nenhuma lógica, não há nenhuma racionalidade. Né? O último ato nessa área é uma coisa assim, uma aberração, né? Que foi a recente nomeação do nosso embaixador em Israel. Né? Não sei se vocês estão a par, mas o presidente indicou um militar que é funcionário de uma empresa israelense e que está sendo designado para a nossa embaixada em Israel. Isso uma coisa assim, realmente foi um esforço de imaginação notável, né? Porque uma dessa, né, nunca ninguém tinha visto. Não é? Um indivíduo fora da carreira diplomática já isso não seria escandaloso, porque não é obrigatório, não é necessário. Não é? Mas alguém que trabalha para um governo estrangeiro e ser colocado, realmente é uma coisa assim, completamente insólita. Não é? E demais não temos.
política externa. E o pior disso é o seguinte, é que se nós formos lá consultar os documentos norte-americanos, tá? Os documentos que definem a estratégia dos Estados Unidos, as preocupações dos Estados Unidos, não? Com o restante do mundo, a gente não encontra na América Latina. Não encontra. Não há nenhuma preocupação com a América Latina. E no caso atual do Trump, né, a diplomacia americana está em guerra com o Trump. Né? Os diplomatas norte-americanos estão denunciando o Trump, gente que financiou a carreira, a campanha do Trump, está se voltando contra ele, denunciando. O que significa, no meu entendimento, né, é que a América Latina, especialmente o Brasil, está entregue ao submundo do Estado norte-americano. Né? Quer dizer, quem faz a política dos Estados Unidos para o Brasil, que opera é a CIA, a DEA, né? Não é nem o departamento, não é o Departamento de Estado. Né? É uma situação realmente completamente insólita. Né? Nós não temos política externa. As declarações do nosso chanceler são completamente desconcertantes. Não é? Nem os próprios conservadores. Ele foi fazer uma palestra nos Estados Unidos, lá para um grupo de conservadores, não sei qual é o assunto, acho que foi qualquer coisa sobre o meio ambiente, foi o meio ambiente, né? Porque ele começou a citar Freud, Lacan, as coisas, nem os americanos conseguiram entender o que estava acontecendo, né? Então, uma coisa assim, né? Um homem, não entendo aquilo, o que se passa não se passa. É uma coisa assim, realmente fora do comum, porque afinal de contas não é um demente que foi encontrado no meio da rua, não é? Foi um homem que foi socializado pela diplomacia brasileira, né? Não é qualquer um que alcança a posição de ministro de segunda classe. Ele foi ministro conselheiro, ele apresentou uma tese, essa tese foi aprovada. Né? Então não é um doido qualquer, né? É um homem que foi, não é verdade? Especial. Não é nenhum Napoleão, né? Eu queria fazer uma pergunta para o embaixador e para você. É o seguinte, Tem que... Esse avanço dos conservadores no mundo, eleitoralmente, esse avanço dos conservadores no mundo atualmente, qual é a explicação? Que isso aí é uma coisa muito recente, a gente vê na América Latina, na Europa, em tudo. Daí é uma dúvida minha, que é se há alguma explicação, né? Olha, tem uma explicação que dê conta de tudo, eu não sei se ela existe, mas há elementos que são muito importantes para nós considerarmos isso. Né? Uma coisa, o nosso Donald Trump tem razão, né? Que é a globalização. Principalmente do que se refere à Europa. Né? Porque a globalização é a globalização do grande capital. E onde a globalização vai, né, o que interessa é o lucro do grande capital. Vejam o que aconteceu na Grécia, por exemplo. Ou a Grécia, né,
ingressa lá na União Europeia. Aí o que faz? Né? As multinacionais tiram seus investimentos na Grécia. E os gregos ficam lá desempregados e têm que emigrar. Né? Porque a lógica do capital não é ir oferecer trabalho, é buscar lucro. Então, vejam só, o capital transita pela Europa em busca de mais lucros, segundo os seus critérios. Né? E o trabalhador, o povo, corre atrás do emprego. Então, nós temos duas lógicas que não são coincidentes. O que os conservadores europeus reclamam? Da imigração. Né? Os franceses reclamam do trabalhador que vem de outros países e toma o seu emprego. Isso para não falar lá na desestruturação dos países do Oriente Médio, né, do norte da África, que vão para a Europa também, né, em busca da compensação. Né? Então nós temos uma globalização, né, que funciona de acordo com os interesses do capital para a satisfação desses interesses. Né? E, portanto, isso, né, tem desestruturado as economias nacionais, provocando as imigrações. E, naturalmente, isso é uma coisa perfeitamente compreensível, que o inglês desempregado que sai à rua e vê lá o estrangeiro ocupando postos de trabalho, que ele fique aborrecido com isso. Isso é uma reação absolutamente natural e provocada por esse deslocamento do capital. Então, no caso da Europa, né, a União Europeia, né, é uma fonte, é uma razão importante para o despertar do nacionalismo xenófobo e com ele, quer dizer, todo o reacionarismo. Né? No nosso caso aqui da América Latina, vamos dizer que nós não temos esse problema, mas temos aí a coisa da religião, né? A coisa da religião. Os neopentecostais, eles estão aí em toda parte, ver o que está acontecendo. Na Bolívia, né? na América Central, uma coisa extremamente importante. Né? E essas religiões têm essas igrejas, né? Essas facções religiosas, elas têm uma capacidade de manipulação impressionante. Né? E sem qualquer, quer dizer, tudo isso com base vamos dizer, na magia da palavra, porque não oferece nenhuma compensação material, né? Quer dizer, o povo contribui lá com o seu salário para o erguimento dessas igrejas. Esses homens que lideram essas igrejas construíram fortunas impressionantes, né? E isso não é devolvido, né, na forma de escolas, de hospitais, de creches. Não, porque eles são justamente contra isso, né? Porque a sua teologia é a teologia da prosperidade. Né? Então não há essa dimensão da solidariedade, da compaixão, que é da Igreja Católica, da Igreja Metodista, né? Quer dizer, as escolas, as universidades, os hospitais, não existe nada disso. Né? É uma via de mão única, né? Entrega o dinheiro para o dízimo, né? E isso vai. E não tem volta. E, no entanto, é uma capacidade de manipulação impressionante. Então,
essa é uma característica, né, daqui da nossa região. Não é tanto os problemas da imigração lá da Europa, decorrente da crise, da desestruturação dos países do Oriente Médio, ou do trânsito, né, de mão de obra no âmbito da União Europeia em busca de trabalho. Aqui é a igreja. Não. O que você quer? O que você quer? Quer alguma coisa? Hã? Bem, alguém quer fazer mais uma Eu quero pergunta? responder a duas perguntas. Então, Não, uma das questões que foi levantada aqui pelo professor Willis é saber se a política externa tem uma orientação. Tem. Seguir os Estados Unidos. Essa orientação. Parte do princípio, esse raciocínio parte do princípio, como tem há um artigo desse atual chanceler, em que ele diz que o Trump é o grande líder do Ocidente. O grande líder... Que? Pois é. Salvador do Ocidente. Como é que você disse, né? No cristianismo, entendeu? Salvador do cristianismo. Não é brincadeira não, meu caro. Não é brincadeira não. O sujeito faz um artigo dizendo isso, tendo feito palestras defendendo a Dilma em ocasiões anteriores. Então há uma mistura aí de senso de oportunidade e de convicções também. Também de convicções, porque tem convicções diferentes, né? Mas há uma política externa que tem essa orientação. Então, essa política externa, ela resiste aos embates, por exemplo, agora do Trump, anunciando que vai aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro. E vocês ficam tranquilos, achando que é isso mesmo e tudo, porque tem que colaborar nessa luta contra o marxismo cultural da escola de Frankfurt. Principalmente Horkheimer, né? Horkheimer. Mas é isso que eu queria dizer. Mas isso não é uma política do Departamento de Estado. Isso é uma coisa do Steve Bannon. Não, é o submundo do Estado. Submundo por submundo nós também temos, pô. Peraí. Não vamos depreciar o nosso submundo aqui, né? Peraí, né? O que eu estou querendo dizer é que houve uma substituição da política. Na política americana. Os Estados Unidos estão, no momento, reorganizando o sistema internacional. Quem não quiser ver, não vê, mas estão reorganizando. Dizendo, olha, é o seguinte, agora é diferente. America First, não tem essa conversinha, não. Nós vamos reorganizar esse sistema porque não está funcionando para nós. A Organização Mundial do Comércio não funciona para nós. Veja a China. Hã? Vejam a China. Vejam a China, né? Então não está funcionando. Pois é. Então, esse sistema não está funcionando para nós. Então, vamos reorganizá-lo. E estão ali procurando fazer isso, né? Naturalmente, há sempre reações e tudo, mas o objetivo é reorganizar. Aquele sistema de solidariedade, magnanimidade já acabou. Acabou. Nunca falam mais disso. Hã? Não falam mais disso. Não se fala mais Houve, disso. mas não falam. Não havia, mas havia retórica. Havia retórica, né? E hoje em dia não há mais a retórica. Agora é claro. America First, e quando os Estados Unidos acham conveniente, intervém. E está acabado. Não tem disfarce. Né? Então eu acho que aqui no Brasil, na atual gestão, existe essa orientação básica. Seguir os Estados Unidos, porque eventualmente isso vai redundar em benefícios para o Brasil do ponto de vista econômico. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Né? Momentos de grande hilariedade. Por exemplo, a designação do filho do presidente para embaixador em Washington, em que ele
o título era ter feito intercâmbio. Fez intercâmbio nos Estados Unidos. Fritou hambúrguer. E fritou hambúrguer. E descobriu-se que naquele local não tinha hambúrguer. Era frango que vendia. Só frango. E aí, porque visitou uns países na Europa. Quer dizer, uma coisa... Isso são os títulos para o sujeito ser embaixador. E amigo do filho do Trump, imagina. Imagina se o filho do Trump vai falar com o indivíduo. Terceiro mundo, né? Não fala, não tem essa conversa, não. Né? Mas desistiu. Mas isso tudo é a linguagem neopentecostal. Talvez, tem uma mistura aí, é uma confusão mental. Isso aí é... Não é neopentecostal, é confusão mental. Total. Né? Que as coisas mais absurdas.